pessoal. Olá, vamos a mais um CrioTalks. Hoje nós trouxemos um amigo aqui, Caio Delia, que é um ortopedista lá do HC. E eu gostaria que você falasse um pouco a respeito do seu currículo, sua formação, o que você está fazendo hoje, para que a gente possa começar um bate-papo aí. Prazer estar aqui com vocês, Nelson, Luiz, obrigado pelo convite. Na verdade, realmente nós nos conhecemos há bastante tempo, né? Eu fiz a minha formação, meu treinamento como ortopedia lá no HC, 2002, 2003, 2004. Depois eu fiz minha especialização em joelho. E na época, logo que eu estava terminando a residência, surgiu a ideia de fazer um mestrado, né? Fazer uma pós-graduação. E na época eu já vinha estudando alguma coisa sobre medicina regenerativa e surgiu a ideia de fazer uma pesquisa usando plasma rico em plaquetas. Foi aí que a gente se conectou, né? Na época até vocês me ajudaram muito, na verdade o mestrado não teria se realizado se não fosse o apoio de vocês. Eu consegui realizar aquele mestrado, que foi onde vocês lembram o que era o tema na época? Que era usar o PRP como um substituto ósseo, né? Que era o que mais a gente usava na época. Ainda estava começando aquele raciocínio de usar o PRP para tendão, cartilagem, outros fins, né? Eu lembro isso e foi muito legal na época. Acho que ganhou muito destaque porque estava começando aqui no Brasil a se falar do assunto, né? Então, eu fiz o meu mestrado, depois eu fiz o meu doutorado ligado aí a uma técnica cirúrgica. Eu fiquei um tempo em Pittsburgh, fiz ali um formato meio conjunto com eles, que era uma avaliação biomecânica do joelho, depois uma técnica cirúrgica. Então, eu tive ali na minha pós-graduação uma tese relacionada a uma questão mais mecânica e outra mais biológica, né? Que foi muito importante para a minha formação, né? Terminando a minha formação, eu passei a integrar um grupo de ortopedistas que chama Vita, que na sua formação ele tinha pessoas oriundas todos do HC, tendo feito faculdade e residência. Eu fiz faculdade na Paulista e residência no HC. Então eu era meio um peixe fora do aquário ali, mas eles me trouxeram para o grupo e estamos juntos desde 2006. A clínica cresceu bastante e eu, dentro da clínica, passei inclusive por uma área administrativa. Hoje eu sou o chefe do grupo de joelho lá da clínica. Então, e hoje lá nós temos essa vertente de atender o paciente na área de ortopedia e fisioterapia. E a gente fala que a gente, em teoria, oferece o paciente de A a Z no que se refere à ortopedia, né? Então, tentando trazer para o paciente uma solução completa e integrada no segmento da ortopedia, né? Então, a gente tem todas as áreas da ortopedia, então, especialistas em pé, joelho, quadril, coluna e afins, especialistas em técnicas cirúrgicas. Então, por exemplo, hoje, particularmente, eu sou uma pessoa que dentro da clínica tem um olhar mais para essa questão de regenerativa e prótese robótica. Então, tem o pessoal mais ligado à medicina do esporte, tem o pessoal do pé também, eles fazem. Hoje, dentro das subespecialidades, você acaba gostando mais de uma coisa, você acaba estudando mais uma coisa, e naturalmente os pacientes conectados àquilo vão chegando para você, né? Então, esse é um pouco do meu histórico. Eu tenho um histórico também que acho que vocês nem sabem, que é conectado ao esporte, né? Que meu pai foi da Seleção Brasileira de Karatê, eu fui da Seleção Brasileira de Karatê, que foi o que me trouxe, na verdade, para a ortopedia, né? E falei, pô, mas o que tem a ver o esporte com a ortopedia? Na verdade, acho que tem tudo a ver, principalmente com esses aspectos regenerativos. Eu vejo que hoje existe um público não atendido, que é o público adulto, jovem, com alterações degenerativas. E aí, a gente vai conversar sobre isso, né? Esse é um público que você tem uma zona cinzenta ali entre o atleta jovem, que não tem nenhuma alteração estrutural, até a pessoa mais velha com uma alteração estrutural, que aí você já pensa em soluções de implantes. E você tem um grupo aqui, e hoje em dia cada vez mais, né, de pessoas jovens, fisicamente ativas, que começam a ter alterações de cartilagem, né? Então, e aí eu sempre me conecto ao meu passado esportivo para como trazer uma solução para esse grupo de pacientes, entendeu? Então, acho que nesse cenário aqui, nesse pool de pacientes, acho que
onde a medicina regenerativa onde tem mais para oferecer hoje? Ok. Primeiro eu quero começar agradecendo, né, Caio, a tua presença. Tenho um carinho muito grande pela sua figura, porque para mim foi um dos primeiros na minha frente discutirmos sobre o assunto da medicina regenerativa, né? E tenho certeza que você é uma das pessoas mais preparadas na área de ortopedia, com propriedade de falar sobre isso. E junto nós, eu, você e o Luiz, degladiamos muito naquele primeiro trabalho, que foi usar plasma rico em plaquetas pelo método de diaférese, né, que concentra mais o aspirado de medula óssea, sem ser concentrado, era um simples aspirado, numa osteotomia de Pudu, que é um termo. Até gostaria que você explicasse um pouquinho esse trabalho, mas, no final, quando você comentar desse trabalho, para mim, importante na figura que você é para nós, é saber o que você extraiu de medicina regenerativa desse trabalho, que acho que foi um dos primeiros que você talvez tenha presenciado, no sentido de estar fazendo e estar avaliando, estar usando no campo cirúrgico aquele gel de plaquetas, que a gente falava se era líquido, se era gel. Eu não sei se é possível você dar esse parecer seu, do que você aprendeu nesse primeiro impacto. Na ocasião, a gente procurou trazer uma solução para essa cirurgia específica, que é a osteotomia de Pudu, que você faz que é uma osteotomia de cunha de abertura, onde você cria um espaço no osso para fazer uma correção. Tipicamente se coloca em enxerto autólogo do ilíaco. E a maior queixa dos pacientes era a dor no pós-operatório na área doadora. Na área doadora, né? Pela morbidade da área doadora. E, na ocasião, tinham diversos enxertos sintéticos que vinham sendo criados e a gente via complicação com o uso dos enxertos sintéticos. Então, você criava mais processo inflamatório e atrapalhava a consolidação. Então, a ideia foi, será que a gente consegue trazer essa solução biológica? Já existiam trabalhos na área da odontologia, usando o PRP como uma estratégia para substituto ósseo. E aí, na ocasião, a gente teve essa ideia de vamos comparar o padrão ouro, que é o enxerto autólogo do ilíaco na osteotomia de Pudu, com o PRP associado ao aspirado medular óssea. Na época você me ensinou, Caio, você tem que mudar a agulha de direção, porque se você tira 5 ml, isso aumenta a quantidade de células mesenquimais. Então, e aí a gente comparou esses dois grupos. Em termos de consolidação, o tempo e a medida de desfecho eram duas, basicamente. Tempo de consolidação, ver se tinha diferença entre os dois grupos, e dor relacionada à morbidade da área doadora. Então, foi interessante que, em termos de tempo de consolidação, os dois grupos foram iguais, não houve diferença, e, obviamente, a dor era muito menor no grupo estudo, né, que era o grupo que tinha o plasma rico em plaquetas mais o aspirado de medula óssea. Desse trabalho, nós conseguimos 2 publicações, uma na Revista Brasileira de Ortopedia e outra numa revista que chama Cartilage, que é uma revista muito conectada à medicina regenerativa. O mestrado eu defendi em 2008, as publicações foram em 2009 e 2010. Né? Então, para a época, foi um negócio muito interessante. E, na verdade, você falou, o que trouxe de maior aprendizado? Foi, na verdade, começar abrir a cabeça para soluções biológicas e não de plástico e metal. Né? A gente, na época que eu fiz a formação em ortopedia, a gente estava muito conectado a essa questão pouco biológica, mais mecânica. Né? Então, era que prótese que você coloca, que parafuso que você usa. Né? Com o meu trabalho, eu consegui enxergar que tinha um outro campo, né? Que era esse campo dessa medicina, que nem tinha esse nome na época, não existia, né, essa leitura de medicina regenerativa. Esse campo de medicina biológica. Né? O que eu posso usar de recursos não plástico e metal que eu consiga ajudar o paciente? Então, você pergunta qual que é o principal aprendizado, que seria esse, entendeu? Foi abrir minha cabeça e começar a pensar que outras possibilidades a gente teria. Né? Aí, na época, foi uma pena que isso não foi para frente. Você lembra que a gente chegou a fazer eu fiz o draft do negócio para fazer um piloto que era um estudo com cartilagem em ratos. Você lembra disso? Bom.
Porque eu falei, e na época eu comecei a ler muito sobre isso e eu vi que já estavam fazendo coisas com cartilagem, né? Então, foi a partir daquele momento que eu comecei definitivamente a me interessar e sempre que possível me manter atualizado, né, nessa área de tratamentos mais biológicos, né? Acho que é isso. E de lá para cá, e não sei se era quase que uma teimosia minha, e sempre lidando sinceramente com total ética em relação ao Hospital das Clínicas e ao trabalho, sem interferir. A minha teimosia era a qualidade do gel de plaqueta. Não sei se você lembra, olha, é melhor a gente fazer com um sistema de aféres, porque primeiro que não contamina, e depois é a única forma de a gente garantir que o produto que você vai utilizar tem um número mínimo de plaquetas plausível de tirar isso aí como uma crítica de que, olha, isso aí não deu certo porque não tinha plaqueta. Isso sempre foi uma teimosia da nossa parte em fazer, e foi aceito por você e pelo grupo da ortopedia. Na época, você sabe que eu tinha a noção de que plaqueta a gente nunca mais ia ouvir, sabe, Caio? Porque eu lembro que o pessoal já estava comentando na época, vamos tentar fazer o TGF-beta, que é um subproduto da plaqueta, ou PDGF. E eu tenho a impressão hoje que ainda não há um produto, e aí eu queria ver da sua opinião, se você teve alguma vivência, depois daquele trabalho que foi, se não me engano, em 2007, 2008, 7 para 8, é. Hoje já são o quê? Quase 15 anos, né? Ou mais, né? Quase 20. Então, 19, algum produto mágico, vamos dizer assim, ou um produto eficiente, vamos dizer, no sentido técnico mesmo, real, de subprodutos internos a plaquetas que substitui ou faz esquecer o fator de crescimento plaquetário como uma alternativa biológica? Nelson, na verdade, assim, mesmo lá atrás, eu lembro que a gente discutia qual que é a quantidade ideal de plaquetas. Perfeita. É plaqueta rica em leucócitos, pobre em leucócitos. E isso, na época que você me trazia as informações, era um campo totalmente aberto. Ninguém tinha a mínima ideia. Você falava isso com as pessoas, ninguém sabia do que você estava falando, né? Aí, ao longo do tempo, foram aparecendo algumas publicações que foram dando um norte. Talvez, para você fazer isso para cartilagem, não seja tão bom leucócito. Para você fazer isso para tendão, talvez tenha que ter leucócito. O número de plaquetas, será que muito também não é um problema? Né? Então, foi se criando um norte, né? O que acontece na prática é que eu vejo que foi se criando um norte no laboratório, mas a tradução isso para o mundo clínico não aconteceu de uma forma mais clara. Principalmente porque ainda a gente vê que os métodos de obtenção não conseguem oferecer níveis de garantia daquilo que você está pedindo. Então, eu falo, eu quero fazer... Isso eu vejo na prática, no dia a dia, né? São poucos os locais que ofereceriam essa segurança, né? O que dirá dos subprodutos? Entendeu? Então, se você perguntar, hoje existe evidência sólida de que um subproduto é melhor do que o PRP para o tratamento de uma patologia específica? Não tem. Você não vai encontrar nenhum tipo de evidência minimamente sólida que te leve nesse caminho. Então, dentro do mundo do que a gente fez lá atrás, o plasma rico em plaquetas, eu acho que o PRP ainda é uma realidade. É uma realidade até que foi, fora do Brasil, bastante já colocada à prova. Se você vai buscar na literatura, tem muita coisa publicada de PRP em cartilagem em tendão, mostrando os benefícios clínicos que o uso dessas estratégias trazem para os pacientes, em comparação a outras estratégias mais convencionais. E, infelizmente, a gente não conseguiu trazer isso ainda para o nosso meio como seria o ideal, né? Então, a gente tem hoje a facilidade de fazer uma prótese de joelho igual você faz nos Estados Unidos, mas você não tem a mesma praticidade de poder oferecer para o paciente o PRP, né? E aí, o que eu vi nos últimos anos, né? Você tem a questão do PRP, você tem a questão do aspirado de medula óssea,
você tem a questão do aspirado de medula óssea concentrado e você tem a questão do expandido, né? Você vai nos centros lá fora, por exemplo, eu costumo visitar serviços, né? Eu vejo que eles fazem muito o PRP e o aspirado medular óssea concentrado. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, por uma questão de legislação, você não pode fazer o expandido também e implantar. É uma questão... Tanto é que você tem clínicas no México ali que o pessoal cruza para poder fazer, né? Então, hoje eu vejo, dentro do cenário da medicina biológica, eu vejo esses 3 grandes campos. PRP, aspirado de medula óssea concentrado e o expandido, que é onde você encontra trabalhos na literatura que te dão suporte para mostrar que aquilo traz algo de benefício para o paciente, né? Eu ainda acho que não é a primeira linha de tratamento, né? Acho que dentro do racional de você tratar, por exemplo, vamos pensar um pouco nas alterações de cartilagem, né? Eu acho que quando você tem um racional de tratar um paciente que tem uma alteração de cartilagem, você não pode queimar etapas. Você sempre tem que ter um próximo passo, né? Então, acho que dentro do racional de etapas, eu acho que você criar um raciocínio clínico, você tem o tratamento clínico com medicamento e fisioterapia, você tem o tratamento com viscosuplementação, você tem o tratamento com PRP, aspirado medular óssea, você poder subir degraus, né? Acho que isso seria o mundo ideal, entendeu? Isso realmente no nosso meio não funciona, né? A gente não dispõe dessa facilidade de poder oferecer essa tecnologia para o paciente. O que é uma pena, porque, sem dúvida, é algo que para o médico seria muito bom e para o paciente também, sem dúvida nenhuma. Hoje, como estão as cirurgias com implante biológico? O que tem de mais moderno aí nessa área? O que você pode usar? Hoje, na verdade, na prática clínica, o que você pode, que está regulamentado, o que você pode fazer existe um procedimento de cartilagem específico para lesões focais de cartilagem que foi desenvolvido na Europa, que chama AMIC, que é Autologous Matrix Induced Chondrogenesis. O que você faz nesse procedimento? Você tem a área com defeito, você prepara a área, tira todo o remanescente de cartilagem, você faz perfurações. Essa perfuração traria acesso do osso do osso subcondral ali e causaria um sangramento, e coloca uma membrana de colágeno. Esse supercoágulo se diferencia numa fibrocartilagem. Aí teve um pessoal que fez o que eles chamam de AMIC Plus, que é isso, só que em vez de fazer a microperfuração, você faz uma punção da medula óssea, aspira, coloca a membrana e por baixo você injeta a medula óssea, rica em células mesenquimais. O que eles mostraram? Que quando você faz isso, um dos inconvenientes de você fazer a microperfuração é que você estimula a formação do osso. Então, você tinha a formação de osteófito intralesional. Em vez de formar cartilagem, formava osso no lugar da lesão, né? E eles viram com esse AMIC Plus, você diminui a formação desses osteófitos. Então, hoje isso é um negócio que a gente consegue fazer na prática clínica. Mas para lesões de cartilagem focal, que na verdade é a menor parte dos pacientes. A maior parte dos pacientes tem lesões que acometem a articulação como um todo, articulações degenerativas. Então, tem lesão de cartilagem na patela, no fêmur, né? E assim, tem um aspecto, Luiz Nelson, que eu vejo que talvez seja uma falha. Por exemplo, o termo regenerativo não é um termo que me agrada. Por quê? De fato, você não tem hoje uma evidência científica minimamente sólida que consiga dizer que você altera a história natural da doença. Então, o paciente tem lá um quadro de desgaste, que você vai usar uma terapia regenerativa e que aquilo vai fazer com que o processo seja mais lento, ou que você cesse o processo, né? Por isso que eu brinco, eu prefiro medicina biológica, entendeu? Porque quando você fala paciente regenerativo, isso induz ainda, tá, mas então eu vou regenerar? De fato, você não consegue dizer isso ainda hoje, entendeu? Então, você oferece uma melhora clínica, você efetivamente
faz o paciente melhorar a função, mas a questão regenerativa é uma interrogação. Então, hoje, por exemplo, você perguntou o que a gente faz, eu ofereço como estratégia biológica, não regenerativa, entendeu? Porque esse paciente daqui 15 anos, ele vai voltar. Vai falar, doutor, mas eu fiz um negócio lá atrás que era para parar o problema, mas o problema continuou, entendeu? Então, isso às vezes me incomoda um pouco como é colocado no mercado, que de certa forma eu acho que dificulta que a gente consiga fazer mais os procedimentos. Sabe aquela história, para quem é martelo tudo, vira prego? Cara, qualquer coisa é procedimentos biológicos. Cara, não é assim. Você acaba queimando a ferramenta, né? Então, hoje eu tenho muito cuidado, eu tenho um raciocínio clínico dessa questão por etapas, eu sei quais são os procedimentos biológicos que podem oferecer uma melhora, deixando de uma forma muito transparente. Isso aqui o objetivo principal aqui é melhora da dor e da função. Se você tiver algum benefício em que isso de alguma forma altere a história natural, isso é um plus, é um benefício extra que não é a indicação primária, entendeu? Uma coisa que chama a atenção, que o que você falou, eu marquei muito, porque no meu ponto de vista, Caio, a célula tronco mesenquimal purificada seria um avanço sobre o concentrado do aspirado de medula óssea. Pelo menos teoria, pelo menos fisiologicamente, o que forma no meu conceito. Mas você falou um ponto interessante, que quando você visita os lugares nos Estados Unidos, há uma predileção de usar o concentrado de medula óssea. E até você colocou assim, não, quando é mesenquimal, às vezes procura uma clínica que está fora, né, da vigilância sanitária norte-americana. Desculpe especular mais esse assunto. O conceito de usar célula tronco mesenquimal é um conceito que se viu de forma negativa lá, ou porque não tem acesso? Que crítica os americanos fazem, ou não americanos que você visitou, em relação a mesenquimal, que teoricamente seria o avanço do concentrado do aspirado de medula? Porque quando a gente faz as punções seriadas em sítios diferentes no osso, é para você pegar célula tronco mesenquimal em maior quantidade. Por que, então, não fazer a célula tronco mesenquimal purificada e expandida nos sítios cirúrgicos? Eu vejo que lá, o que eu percebi que é a dificuldade? A autorização para usar a célula mesenquimal, se viesse, não seria só para local, seria para fazer também sistêmico. E aí existe um receio do uso sistêmico da célula mesenquimal, de que isso pode, de alguma forma, da mesma forma que pode, quando ir para o sítio correto ali e te ajudar a formar cartilagem, isso pode ir para um sítio correto e estimular o crescimento de um grupo de células que você não quer que cresça, né? Então, eu vejo, conversando isso, o FDA tem esse receio em relação à autorização para o uso endovenoso e, por tabela, a expandida eles não estavam fazendo em sítio. Tem uma questão nos Estados Unidos que é muito relacionada a valor também, né? Tanto é que transplante de condrócito, que envolve tirar cartilagem, expandir e reimplantar, são pouquíssimos os centros que você faz, porque são 2 cirurgias, tem um custo enorme. Então, também sempre que eu vejo isso, eu fico perguntando, será que também não tem um viés custo aqui? E é mais fácil ele fazer ali na sala, que ele tem uma centrífuga X, que concentra, e ele falou, eu não vejo nenhuma diferença entre concentrado e mesenquimal no laboratório e expandido no laboratório, eu não preciso trazer isso para o meio clínico, entendeu? Então, acho que tem esses 2 aspectos. O primeiro, entre aspas, não é nem receio, né? Não se sabe ao certo o que de desfecho você pode fazer, começar fazendo um monte de pacientes endovenoso, você pegar, expandir e infundir novamente, e local foi indo por tabela, eles acabam não fazendo, Tá, entendeu? entendi. E isso até, Nelson, eu vejo, né, no nosso meio, pessoas divulgando que fazem endovenoso, né? E aí o discurso é assim, você infunde a célula mesenquimal e ela sabe aonde ela tem que ir.
Não. Entendeu? Provavelmente é um discurso que cola com essa atitude, né, dentro do venoso. Ela sabe onde ela tem que ir. Será que sabe? Entendeu? Esse é um conceito que vem do transplante de medula, né? Porque o transplante de medula a gente também faz endovenoso. E a gente não põe dentro do osso, né? Então eles faziam um homing, né, natural na região. Só que aí eu concordo plenamente com os americanos que se fazer célula-tronco mesenquimal endovenoso e achar um local cirúrgico é diferente da medula óssea. É diferente. Aí eu concordo. Imagina uma plenamente. lesão de cartilagem focal. Você Não. vai fazer endovenoso e aquilo vai reparar a cartilagem do joelho. Concordo plenamente que isso é estranho. Por isso que a gente, até num trabalho recente do colega nosso, né, no Malavolta, Eduardo Malavolta, que esteve aqui conosco em episódios anteriores, esse trabalho publicado com poucos casos, em virtude da pandemia, a gente usou célula-tronco mesenquimal expandida, autóloga do próprio paciente, ou seja, coletava no dia 0, fazia 30 dias de expansão e a gente usava no local cirúrgico. Tendão. No tendão. No tendão. Então, isso é uma exceção que eu faço. Eu vejo que, quando eu falei do regenerativo, eu acho que o tendão é um pouco diferente da cartilagem. Eu acho que o tendão, você consegue, talvez, alterar a história natural do processo. Entendeu? Então, você tem séries de casos que mostram que quando você fez PRP, guiado por ultrassom no sítio de lesão do manguito, aquela lesão regrediu. Então, aí, de fato, talvez tenha tido um efeito regenerativo, né? Eu estudo muito mais cartilagem, então não é um campo que eu me debruço. Então, mas no tendão, talvez tenha um benefício regenerativo real e verdadeiro, né? A cartilagem, eu acho que são ferramentas, hoje, essa medicina biológica, então, PRP, aspirado melhor óssea, célula mesenquimal concentrada, a expandida, eu acho que seria lindo se a gente pudesse fazer focal. Do mesmo jeito que eu descrevi a membrana, em vez de você fazer o transplante de condrócito, você coloca a membrana e deposita ali as células mesenquimais, né? Eu acho interessante isso aí. Porque aí eu acredito que porque, por exemplo, essa técnica cirúrgica, tem trabalhos que mostram que o estímulo do movimento contínuo passivo faz com que aquela célula que ficou no local, que veio do coágulo da microfratura, se diferencie numa fibrocartilagem, né? Então, eu acredito que você colocar a membrana, colocar a célula mesenquimal e der o estímulo correto de carga e movimento, você ajuda a sinalizar para que aquilo se diferencie em cartilagem e não em osso, né? E esse termo interessante que você usou, Caio, corretamente, no meu ponto também de vista, é a questão sinalizadora, né? Porque se você for ver, quando o Kaplan, que foi um dos que estudou esse assunto sobre mesenquimal, ainda mais na ortopedia também, ele mudou também esses conceitos, porque a impressão que a gente tem, e que eu acho que às vezes exagera, acho que vai muito ao encontro do que você falou, é de que a gente pega a célula-tronco mesenquimal, põe lá e ela vira cartilagem. Eu acho que isso é muito mágico. Se tiver, ótimo, mas eu acho que é um turnover muito mágico. É interessante que, talvez, se você não quiser usar células, porque isso tem questões genéticas, dela se locomover para outro local, enfim, ou tornar um tecido não benéfico, é usar o que ele libera. Isso você usar fatores de crescimento, como se fosse um fator de crescimento plaquetário, mas fator de crescimento, proteínas sinalizadoras da célula-tronco mesenquimal. Talvez seja mais seguro, isso eu estou falando tópico, né? E menos danoso. Não sei se você tem leu muito sobre essa questão de em vez de usar células, mas fatores sinalizadores da célula-tronco mesenquimal. Eu vejo que a leitura hoje é essa, que você tem o efeito da célula, talvez, mas com certeza você tem o efeito benéfico da sinalização, para aquele sítio, para aquele local, você acaba tendo mudanças naquele local que vão estimular o processo de cicatrização. Então, você pega, por exemplo, o caso de paciente com artrose no joelho, que você tem na artrose do joelho, você tem a degradação da cartilagem, mas isso é uma das coisas que acontece. Você tem, na verdade, toda uma alteração do ambiente articular. Então, a própria qualidade do líquido sinovial
piora, diminui a viscosidade. Os sinoviossos, que são que produzem o líquido sinovial, produzem um líquido de pior qualidade. Então, você aplicar intraarticular uma substância que tem esse potencial de sinalização tem um efeito local na área da lesão da cartilagem, mas tem um efeito em melhorar esse ambiente articular, que para mim é o que teoricamente garante, e quando você pega um trabalho que você compara o efeito clínico do ácido hialurônico isolado versus ácido hialurônico com PRP, o efeito aqui do ácido hialurônico com PRP é sempre mais prolongado. Eu acho que tem justamente por isso, porque o PRP ele tem essa propriedade com os fatores de crescimento, melhorar mais ainda o ambiente articular. Isso faz com que o efeito seja mais duradouro, né? Então, eu imagino que as proteínas sinalizadoras das células mesenquimais devem ter um efeito mais potente ainda, né? Então, muito provavelmente o efeito benéfico deve ser maior ainda nesse sentido de prolongar o efeito daquele tratamento que está sendo realizado, né? E forma talvez mais fácil de uso, né? Porque você não é obrigado a ter um sítio cirúrgico aberto para poder colocar uma membrana com células mesenquimais. Na verdade, você prepara todo esse fator de crescimento fora. E provavelmente o acesso cirúrgico, entre aspas, pode ser por punção só, né? Por punção, muito mais simples. Muito mais simples, e você podendo fazer em vários times, né? Em tempos diferentes a partir daquele momento, né? E assim, existe uma leitura hoje que é um negócio que veio se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Você tem um paciente com um desgaste, e aquele paciente, ele tem, além do desgaste, ele é hipertenso, alteração no colesterol. Sim, com... Paciente que hoje o pessoal fala que é o paciente inflamado, né? O sítio dele para você fazer qualquer tratamento biológico vai ser menos responsivo, né? Então, inclusive, isso a gente procura fazer hoje. Quando você vê que aquele paciente tem indicação de pensar em alguma questão mais biológica, de você tentar preparar um pouco o paciente para aquilo. Cara, putz, perde um pouco de peso, controla a glicemia. Você tentar, de alguma forma, preparar o terreno, né? Então, isso foi algo novo, porque você acaba, às vezes, tendo um resultado não tão esperado, e é porque não adianta você colocar uma substância, um conjunto de células que se sinalizam num ambiente pobre, né? Como é que você vai semear uma terra pobre, árida, né? Então, é mais ou menos essa ideia. E os pacientes com alterações degenerativas, os pacientes com uma faixa etária mais elevada, eles tipicamente têm esse perfil. Então, é um negócio que é algo que precisa ter esse olhar. O paciente mais jovem aqui, que tem alterações degenerativas, não. São caras saudáveis e tal. Aqui não é o over de exercício, né? Então, são perfis um pouco distintos. Então, até para a aplicação do mesmo tipo de tratamento, às vezes o perfil do paciente muda o que você tem que fazer no entorno, né? Então, é algo que, nos últimos anos, eu venho prestando bastante atenção e, de fato, a resposta clínica acaba sendo diferente, entendeu? Dentro da sua realidade clínica, cara, estou pressionando um pouco você, eu faço isso porque você, antes de tudo, é meu amigo. No menu de medidas biológicas, que é um termo que você gosta e é correto, no meu ponto de vista também, não querendo que você use PRP, que o Conselho Federal proíbe, que só para questão experimental, do que você vê na realidade do mundo ortopédico brasileiro. Quais medidas biológicas que você considera viável também para o seu uso, se pudesse usar tudo? Entendeu? Eu acho que o ideal, pensando em cardápio eu ter à disposição... Menu das medidas biológicas. Seria eu ter o PRP à disposição, eu ter o aspirado melhoróxico que eu pudesse concentrar na sala cirúrgica, expandir e infundir. E nos casos que eu precisasse fazer algum tratamento focal, eu ter a expandida, a concentrada aqui e expandida, eu ter todo o cardápio. Hoje, eu até acabei não comentando, né? Tem na prática clínica o pessoal fazendo o que eles chamam de gordura concentrada, né? Que na célula adiposa você teria bastante célula mesenquimal e você... É um procedimento que envolve uma certa morbidade na área doadora. Então, eu olho hoje o que você tem de trabalho clínico que compara
e a morbidade da área doadora para você tirar gordura e fazer, para mim, custo-benefício não vale a pena. Entendeu? Então, é uma estratégia hoje que se tem, que eu particularmente não gosto, entendeu? Pelo potencial de morbidade na área doadora. Você faz uma pequena lipoaspiração. Você já viu esse procedimento alguma vez? Faz uma pequena lipoaspiração. Então, aí tem colega ortopedista que faz, tem colega ortopedista que chama um colega cirurgião plástico para fazer. Então, e assim, como eu falei, eu acho que a gente tem que ter etapas e tem que ter custo-benefício, né? Eu acho que hoje ácido hialurônico e acabou ficando como alternativa, né, essa da gordura, porque as outras não têm disponível. Essa é um device que está aprovado, vai para o hospital e você faz, e você não usa coisas que seriam menos uma morbidade menor, e que, se você for olhar, tem muito mais trabalho publicado. Se você for olhar o que tem trabalho publicado de PRP para artrose, cara, eles praticamente pararam de pesquisar, porque meio que já está estabelecido. Ó, funciona melhor que o ácido hialurônico. Ponto. Entendeu? Então, o cenário ideal seria a gente ter todas as possibilidades. Entendeu? E tendo o raciocínio, sempre que eu falei, que é uma medicina biológica, não necessariamente regenerativa de verdade, e que a função é conseguir melhorar a dor, função do paciente, e que isso dure o maior tempo possível, e talvez a gente tenha um benefício de retardar um pouco o processo. Entendeu? E tem, né, você sabe melhor do que eu, a gente tem no Brasil uma questão regulatória, né, que impede, né? Você pega o kit para obtenção do PRP, é regulado, o Visa aprova, está tudo certo. O Conselho Regional de Odontologia autoriza que os odontologistas façam o procedimento, o Conselho Federal de Medicina não autoriza, né? Aí eles criam uma comissão, uma câmara técnica para estudar o PRP. Cara, não precisa muito, é só ir na literatura e buscar, que você vai ver que tem substrato técnico para você poder fazer, né? Então, até às vezes é difícil entender o que tem de interesses por trás, que a gente não consiga avançar isso e colocar isso à disposição dos pacientes, entendeu? Você respondeu uma coisa que a gente ia perguntar, porque até frustra, né? Porque nós investimos junto ao Instituto de Ortopedia vários trabalhos, né, direcionando até para uma aprovação sólida, né, trazendo dados. E é incrível que, mesmo eles utilizando dados que nós mostramos lá na ortopedia, junto com os colegas de lá, o Conselho Federal insiste, não só baseado nos nossos trabalhos, mas centenas de trabalhos externos insistem em manter experimental, né? Então, isso me preocupa. Eu não sei nem se você vê se isso vai mudar, né, a curto prazo. Nós estamos aguardando, né, Luiz, isso aí. Na verdade, eu, do outro lado, na prática clínica, a gente está aguardando algum tempo também, né? A gente sempre vão autorizar. Esse negócio vão autorizar já está há alguns anos, né? E acho que você foi um que perguntou para mim, vocês estão fazendo? Não, Caio, você... Alguns anos. Ético como você e eu também, a gente não tem como fazer, porque o Conselho Federal não permite. Mas eu acho que é uma tecnologia que não há como em algum momento não ser aprovada, entendeu? É um negócio que já caducou ter que ser sido autorizado, entendeu? Eu acho também. Eu acho que o que vai ser necessário é que, junto com a autorização, venha uma regulamentação do que é o PRP, como é que você pode obter, qual que é o ambiente que você pode fazer, né? Para que também não... plaquetária, né? Que não vire o cara compra uma centrifugazinha ali... E é o que estão fazendo, né? Às vezes na odontologia acaba fazendo até com centrífugas simples, né? Nada contra os dentistas, mas isso que me preocupa, né? Mas eu acho que para a área médica, acho que precisa, junto com a autorização, se acopla uma regulamentação. Quem estiver dentro da regulamentação pode aplicar isso. Como em qualquer tratamento. Sim. Qualquer tratamento você tem ali, você tem aprovação e você tem, quais são as indicações, como é que é isso, né? Eu não posso usar um parafuso do joelho na tíbia. Enfim, você tem ali o destino daquilo, né? Então, é mais ou menos... Eu acho que, em algum momento, isso deve... Porque tem hoje um pessoal da ortopedia muito conectado a esse campo da medicina regenerativa, né? Para o bem e para o mal, né? Porque, como tudo, quando você tem pessoas boas e muito bem interessadas, e se acaba carregando pessoas que não são tão boas. Mas como tem muita gente engajada nisso...
Eu acho que a pressão junto aos órgãos reguladores aumentou e tem um pessoal que realmente senta e leva e participa de reunião. Então, eu acredito que isso vingará, entendeu? Você quer falar alguma coisa? Não, Nelson e Luiz, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que esse é um tema que está muito em voga, né, dentro da prática clínica do ortopedista, né? Então, é sempre bom poder conversar com pessoas sérias que levam o assunto a sério, né? Acho que é isso que vai fazer com que em breve isso esteja à disposição dos ortopedistas para que a gente possa oferecer para os pacientes, né? Insisto que isso só vai adiante se a gente tiver centros sérios que possam oferecer isso de forma padronizada para você poder oferecer o melhor para o teu paciente com segurança. Acho que o modelo de fazer isso no consultório de qualquer jeito não é o melhor modelo, né? Então, tendo essa tecnologia, eu tenho certeza aqui que o centro de vocês, a gente se conhece desde a época da pesquisa, tem a infraestrutura para oferecer isso para os pacientes. Espero em breve poder eventualmente usar, né? Hoje eu estou lá no consultório, tem uma clínica que chama Vita, então portas abertas para vocês. Eu deixo depois meus contatos. Se tiver mais alguma coisa que eu possa sempre esclarecer, estou totalmente à disposição. Eu acho que foi um bate-papo bastante interessante. A gente gostaria de te agradecer, realmente. Muito obrigado mesmo pela sua presença aqui, você ter discorrido sobre o assunto. Realmente, parabéns. Bom, pessoal, agradecemos mais uma vez. Obrigado pela atenção. Até a próxima. Valeu, galera.